e a senhora Carmela Alencar, requerimento número 2908/2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando. Para compor a mesa dos trabalhos desta tarde, tenho a alegria de convidar a senhora Carmela Alencar, homenageada pela Semana da Enfermagem. Tenho a alegria em convidar o senhor Gilmar Júnior, também homenageado pela Semana da Enfermagem. Convido o excelentíssimo senhor deputado estadual Maviael Cavalcante. E convido o excelentíssimo senhor vereador do Recife, o vereador Almir Fernando, autor do requerimento. Nesse momento, comunico a presença do excelentíssimo senhor vereador do Recife, Wilton Franco. Nesse momento, tenho a alegria em convidá-los para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Nesse momento, tenho a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Marques, senhor Gilmar Júnior, homenageado pela Semana da Enfermagem, senhora Carmela Alencar, homenageada pela Semana da Enfermagem, e o excelentíssimo senhor deputado estadual Mavel Cavalcante, a quem eu agradeço nesta tarde por ter comparecido a essa sessão aqui na Câmara Municipal do Recife. Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde também. E a gente está fazendo essa homenagem à Semana da Enfermagem. Já fiz um breve pronunciamento aqui durante as sessões plenárias desta casa, em comemoração a esta data que está acontecendo durante todo esse mês. E nós estamos aproveitando também para homenagear dois enfermeiros e enfermeira que estão aqui hoje, Gilmar e Carmela, para ter como símbolo, né, dessa homenagem e desta semana, uma semana tão importante para todos nós. Então, minhas senhoras e meus senhores, desde antes de Cristo que a profissão de enfermagem já era conhecida, mesmo sem ter este nome. Eram aqueles homens e mulheres abnegados que cuidavam dos doentes, idosos e deficientes, garantindo a sua sobrevivência. Com o tempo, esses cuidados de saúde evoluíram e entre os séculos V e VIII, a enfermagem surgiu entre os religiosos como sacerdócio. No século XVI, a enfermagem já começa a ser vista como atividade profissional institucionalizada e no século XIX como enfermagem moderna na Inglaterra. A partir daí, foram definidos padrões para a profissão e a ANA, American Nurse Association, desculpe a pronúncia, tá, vão ter outras aqui, a gente vai dizer aqui, mas se tiver algo errado, que me perdoe. Definiu que o objetivo principal do trabalho de enfermagem é o de cuidar dos problemas de saúde, educar para a saúde, ter habilidades em prever doenças e o cuidado do paciente. A palavra enfermeira se compõe de duas palavras do latim, que hoje a gente antes só tinha enfermeiras, hoje a gente tem enfermeiros, tanto é que a gente está homenageando aqui o Gilmar, tantos outros que nós temos, né, enfermeiros. Então, nutrix significa mãe, e do verbo nutrire, que tem como significados criar e nutrir. Essas palavras adaptadas ao inglês durante o século XIX, XIX, se transformaram na palavra nurse, que significa enfermeira. Como vemos, a palavra mãe está presente até na formação do nome da profissão destes heróis da saúde, que muitas vezes nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa morte, como verdadeiros anjos guardiões. Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeira, em homenagem a Florence Nightingale, uma marco da enfermagem que nasceu em 12 de maio de 1820. Também comemoramos no Brasil, no dia 20 de maio, o Dia Nacional dos Técnicos, Técnicas e Auxiliares de Enfermagem, em memória do falecimento de Ana Nery em 20 de maio de 1880. Maio é o mês das mães, e nada mais justo do que falar sobre essas duas mulheres tão valorosas, que foram mães de muitos soldados feridos e prestar homenagem singela, homenagem a todos os enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas e auxiliares de enfermagem que se integram de corpo e alma a nobre tarefa de cuidar de nossa saúde. Florence, a Dama da Lâmpada, nasceu em 12 de maio de 1820, em Florença, Itália. Em 1845, em Roma, no desejo de tornar-se enfermeira, estudou as atividades das Irmandades Católicas e em 1849 decidiu trabalhar em Kaiserwerth, Alemanha, entre as diaconisas.
Em 1854, foi enfermeira de guerra e durante os combates, os soldados fizeram de Florença o seu anjo da guarda, pois de lanterna na mão percorria as enfermarias dos acampamentos, atendendo os soldados doentes. Por esse motivo, senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, Carmela e Gilmar, que conhece muito bem essa história, ela ficou conhecida mundialmente como a Dama da Lâmpada. Ao retornar da guerra em 1856, recebeu um prêmio em dinheiro do governo inglês em reconhecimento ao seu trabalho. Ela usou esse dinheiro e deu início à primeira escola de enfermagem, fundada no Hospital St. Thomas, em 1859. A outra homenageada, e quem também a gente aqui relembra, Ana Nery, que as enfermeiras hoje são conhecidas como Ana Nery, em homenagem a essa senhora. Nasceu em 13 de dezembro de 1814. Eu, sendo sincero, nem sabia, eu até acho que tem algumas pessoas que não sabem que Ana Nery, as enfermeiras são chamadas de Ana Nery em homenagem a essa guerreira. Na cidade, ela nasceu em 13 de dezembro de 1814, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Em 1864, quando seus dois filhos foram convocados para a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, ela não resistiu à separação da família e colocou-se à disposição do governo para ir à guerra, sendo considerada a primeira enfermeira voluntária do Brasil. O seu nome foi dado à primeira escola de enfermagem oficializada pelo governo federal em 1923. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 1880. Por isso, o dia 20 de maio como Dia da Enfermeira aqui no Brasil. Instituída no Brasil em 1960, a Semana da Enfermagem, de 12 a 20 de maio, celebra o trabalho de enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. As datas foram escolhidas por se tratarem, respectivamente, do nascimento da enfermeira Florence, em 1820, e o falecimento da enfermeira Ana Nery, em 1880. Diante do exposto, senhor presidente, uma semana não seria suficiente para homenagear profissionais tão essenciais para a saúde brasileira. E nós, nessa sessão solene desta tarde, homenageamos toda a enfermagem recifense nas pessoas dos enfermeiros doutora Carmela Alencar e doutor Gilmar Júnior, líderes do movimento popular Enfermagem na Rua. O movimento, minhas senhoras e meus senhores, Enfermagem na Rua, nasceu da organização de forma independente da comunidade de enfermagem, que através das redes sociais decidiram ir às ruas no dia 20 de junho para protestar contra a não votação das 30 horas semanais, a lentidão da tramitação do projeto de lei do piso salarial da categoria, a não realização de concursos públicos e contra a precarização dos vínculos. Além disso, reivindicam a isonomia salarial e, sobretudo, exigem dignidade para a enfermagem, e a gente defende também isso aqui nessa casa. Eu sofro com isso, o próprio deputado, eu tenho certeza que também deve sofrer com essa questão, o vereador Eduardo Marques. Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem como empregar todo mundo. Para mim, eu tenho certeza que os dois também devem concordar, seria mais importante que a gente desse ter concurso público e tivesse essa lisura, essa transparência de que deputado e vereador não tem condições de empregar as pessoas. As pessoas acham, muitos, tenho certeza que não é o caso de vocês, mas algumas pessoas informadas acham que nós temos condições de empregar. E muitas vezes não fazemos porque não queremos. E a realidade é totalmente oposta. Nós não temos essa condição, né? Às vezes a gente é dada a oportunidade e nós fazemos isso, mas para mim seria muito mais importante que todos, principalmente e outras profissões também, os enfermeiros, médicos, enfermeiras, todos pudessem entrar no Estado, no município, na União, através de concursos públicos. E eu defendo as 30 horas por conta até do trabalho estressante, que é o dos enfermeiros e enfermeiras, que eles têm durante o seu dia. Então, a gente tem que diminuir essa carga de trabalho para que eles possam atender dignamente como eles fazem. Mas se desse uma condição melhor a esses profissionais, com certeza o tratamento seria muito melhor do que nós temos hoje. O movimento, composto e liderado por integrantes da comunidade de enfermagem, tornou-se histórico, pois pela primeira vez na categoria, seus profissionais foram às ruas lutar
desatrelados a qualquer entidade de classe, desabafar a situação diária de trabalho exaustiva e pouco reconhecida e valorizada. Em um movimento onde cada integrante era líder e representava mais de 1,5 milhão de profissionais de enfermagem que existem no Brasil. O movimento obteve tanto sucesso em suas ações que entre algumas conquistas estão a realização de audiências públicas, como aconteceu na própria Assembleia Legislativa e tem acontecido pelo país todo, e brevemente nós iremos também realizar aqui lá para agosto, porque esse mês de junho, mês de Copa, vem aí o julho, que é o recesso, mas a gente pretende fazer essa audiência pública para cobrar do governo municipal que seja implantado. Já tem esse projeto de lei aqui no Recife, de minha autoria, onde a gente reivindica e propõe que seja uma carga horária para os profissionais da saúde, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, que seja de 30 horas, né? Entendo que suas reivindicações estão pautadas na crença de que as negociações e a conquista dos mesmos será uma grande vitória para uma categoria representada por mais de 50 mil profissionais de saúde em Pernambuco, cujos frutos serão vislumbrados na melhoria substancial da assistência aos pacientes e usuários em serviços públicos e privados e fortalecimento do SUS, enfim, por um Brasil melhor. Por isso, senhor presidente, junto com o apoio de todos vocês, vereadores aqui desta casa, foi solicitada esta homenagem aos enfermeiros doutora Carmela Alencar e doutor Gilmar Júnior, por simbolizarem esta luta, né? E como já disse Machado de Assis, a vida sem lutas é um mar morto. E desta forma, enxergamos o movimento Enfermagem na Rua como a maior onda popular de trabalhadores da saúde que lutam por uma saúde melhor. Esta homenagem objetiva é reconhecer a dedicação que estes dois enfermeiros dedicaram a uma das mais nobres categorias da saúde, a enfermagem. Gilmar Júnior e Carmela Alencar recebam esta homenagem da Câmara Municipal do Recife, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores e aqui da Casa de Mariano, porque lutam por aquilo que amam. Estão de parabéns e eu aqui faço essa homenagem com muita alegria. Muito obrigado. Vereador Almir, peço a Vossa Excelência que faça a entrega de placas comemorativas aos enfermeiros senhor Gilmar Júnior e Carmela Alencar. Eu vou ler o que tem escrito na placa. A Câmara Municipal do Recife homenageia o Dia do Enfermeiro. Ser enfermeiro é carregar a missão de olhar pelo outro e dar tudo de si para que vidas sejam ajudadas. Recife, 30 de maio de 2014, menção honrosa aos enfermeiros Gilmar Júnior e Carmela Alencar. Vereador Almir Fernando. Obrigado. Nesse momento, com muita alegria, eu convido o senhor Gilmar Júnior para que vá à tribuna e faça seus agradecimentos.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o excelentíssimo vereador Eduardo Marques, o excelentíssimo vereador Almir Fernando, que foi o propositor dessa homenagem, o deputado estadual Maviel Cavalcante, as demais autoridades aqui presentes, deputados e vereadores. Cumprimentar todos os profissionais de enfermagem, na pessoa da minha colega e amiga Carmela Alencar, e dizer que eu não preparei um discurso para o dia de hoje. Na verdade, eu me sentei com Carmela em vários momentos, a gente já escreveu muitas coisas desde que o movimento Enfermagem na Rua foi criado. A gente está pensando até em fazer um livro. Mas queria dizer que estou imensamente feliz em estar aqui hoje, recebendo essa homenagem em nome de toda uma categoria, que no Brasil inteiro soma mais de 1.500.000 profissionais. É a segunda maior categoria profissional do Brasil. E estar hoje representando os meus colegas profissionais de enfermagem nessa homenagem é muito honroso. Eu queria, na verdade, utilizar esse momento para agradecer. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter guiado meu talento, meu dom para a escolha de ser enfermeiro, que muito me honra. Queria agradecer a minha mãe, que está aqui presente, por ter me dado a melhor educação do mundo, e a meu pai, que não pôde estar por questões de trabalho. Agradecer também a meu irmão, Giovanni, por ter sido meu pai, minha mãe, meu amigo em vários momentos da minha vida. A Richard Caula, a Mili Moura, que são a minha família e amo muito. Queria agradecer a todos os amigos também, Érico, Bruno Salso, vereador, Dr. Fábio André, médico, né? Nesses momentos a gente vê o quanto é importante a equipe multidisciplinar, a gente trabalhar junto de grandes médicos e grandes fisioterapeutas e fonoaudiólogos e demais profissionais de saúde. Dr. Paulo Azevedo, meu amigo e advogado, muito obrigado por estar aqui hoje. Ana Célia Marinho, que é fiscal do Corém Pernambuco e uma das pessoas que mais me inspirou a fazer o melhor possível no meu trabalho. E agradecer também a presença de todos. Estou muito emocionado, mas eu queria dizer uma frase, na verdade duas frases, que talvez traduzissem o que eu estou sentindo hoje. A primeira é de Nelson Mandela. Nelson Mandela disse uma vez: devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Foi esse o pensamento que a gente, quando decidiu se unir para criar o movimento Enfermagem na Rua, a gente tinha, era que através da união a gente conseguisse fazer uma diferença, fazer a diferença numa categoria tão sofrida, que vem sempre juntando enfrentamentos, juntando dificuldades no decorrer da sua história. Recentemente, não vou me furtar de falar, mas recentemente saiu uma seleção simplificada do Estado, onde o nosso salário é baixíssimo, onde a nossa carga horária é altíssima e a gente não sente uma valorização, a valorização que a gente precisa. Bom, a outra frase que eu queria citar é uma frase de Gandhi. Gandhi disse uma vez: primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam e aí você vence. Então, obrigado a todos, obrigado em especial ao vereador Almir Fernando por proporcionar esse momento tão importante. Obrigado à minha amiga Carmela Alencar, a maior enfermeira que eu já conheci. Então, muito me honra lutar ao seu lado. Estou todo arrepiado. E Deus, obrigado a todos.
Feliz Semana da Enfermagem, feliz mês da enfermagem. Graças a Deus que estamos todos unidos hoje pela profissão mais bonita que Deus já criou. Obrigado. Tenho a alegria de registrar a presença do enfermeiro Bruno Salsa e também vereador da cidade de Goiânia. E com muita satisfação convido nesse momento a senhora Carmela Alencar para subir à tribuna e fazer os seus agradecimentos. Confesso que nem no dia que o gato me prendeu, eu estava tão nervosa como estou agora. Da delegacia para uma homenagem realmente mexeu com o meu sistema emocional hoje, que normalmente eu sou muito racional. Bom, mas vamos lá. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, excelentíssimo vereador Almir Fernando, propositor dessa homenagem à enfermagem recifense, que muito nos honra, a mim e ao meu digníssimo irmão, companheiro, jovem talentoso, Gilmar Júnior. Estou toda arrepiada de falar de você, irmão. A luta nos uniu num avião, né? Estávamos indo para Natal a trabalho, nós damos aula de pós-graduação e nos sentamos casualmente nesse mesmo voo e decidimos botar a enfermagem na rua. E a gente achou que aquilo era uma brincadeira e a gente não sabia que a gente ia tão longe. Deputado Maviel Cavalcante, muito obrigada por estar aqui presente. Lhe cumprimento. Né? O senhor participou da nossa audiência pública na Casa dos Deputados. E eu cumprimento também aqui Bruno Salsa, meu companheiro, meu ex-aluno ilustre. Eu sou velho o suficiente para ter alunos vereadores. Cumprimento você. E em nome de todos os enfermeiros, técnicos, eu cumprimento você, tá certo? Demais autoridades aqui presentes, meus companheiros de luta, Érico, Mili Moura, Richard de Caula, Bia, Lilian, né? Meus companheiros de luta do ensino, professora Perpétua, professora Mari Lourdes, que a gente tem uma luta grande. Eu também sou diretora do Sindicato dos Professores, eu tenho 2 bases, né? Eu cumprimento aqui a Rosemary, a Randall também, um ex-aluno. Rosemary, uma grande companheira de trabalho. Cumprimento a todos. As primeiras palavras são de agradecimento a Deus, Senhor Supremo de tudo e de todos, que me permitiu agora usufruir deste momento inesquecível na minha trajetória profissional. A Ele rendo toda a minha honra, toda a minha glória, toda a gratidão e o meu infinito amor. Ao meu saudoso pai, Vicente Alencar, seria impossível não estar falando dele nesse momento. Meu maior incentivador, meu grande coach, meu exemplo, meu conselheiro. A minha mãe, Marinete Alencar, guerreira, que nos educou para ser vencedores, porque ser filho de professor do Estado, e não é fácil. Né? E ele nos ensinou a estudar. Meu pai dizia, minha filha, só tem um caminho, estude. E eu venci. Hoje eu sou uma funcionária pública federal, concursada. Sou funcionária da Universidade de Pernambuco, concursada. Por esse é o meu legado hoje, para que a gente brigue por concurso público. Porque o concurso público, ele dignifica a quem não tem a oportunidade de chegar onde chegou. A meu primo Jânio, que eu amo tanto, que está ali olhando para mim. Ao meu esposo, César Augusto Fernandes, guerreiro, herói, sofredor. Uma mulher que vive 24 horas na rua, quando não está de plantão, está nas lutas. Brasília, Vitória, Recife, Olinda, delegacia de plantão, sindicato. Não é fácil ser marido numa sociedade machista de uma mulher que vive na rua. Aos meus filhos, razão do meu viver, meus 3 filhos. Né? Para eles eu quero ser orgulho,
E eu quero que eles me superem, porque eles têm uma mãe guerreira e eles têm que ser muito mais guerreiros do que a mãe deles. E eu vou falar não só por mim agora, mas eu vou falar por mim e por Gilmar. Nós combinamos que esse é um discurso de agradecimento do coletivo. Então, hoje nós decidimos que a gente não ia falar sobre a história da enfermagem, que o vereador Almir Fernando deu um show de aula aqui. Parabéns, vereador. Eu fui professora de História da Enfermagem, o senhor foi impecável no seu discurso. Né? Hoje a gente veio falar sobre a nobre história da enfermagem do presente. Vim dividir com os senhores e com as senhoras um pouco dessa história contemporânea que eu, ao longo dos meus 26 anos de formada, que sou enfermeira, fui enfermeira do Hospital da Restauração com muito orgulho por 17 anos, né? E participo das lutas estaduais nesse período. Posso falar que não é fácil ser enfermeiro, enfermeira, técnico, técnica e auxiliar de enfermagem. Está aqui Remidian, minha parceira de muitos anos de HR, que posso dizer, no estado de Pernambuco. Né? Vim falar desses heróis do cotidiano, heróis que são atores indispensáveis na briga, na luta da saúde versus a doença, que vivem na invisibilidade do seu dia a dia. Isso mesmo, senhores, são invisíveis. Cuidam, dão banho, alimentam, medicam, sofrem, são explorados, né? Não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil. Não só no SUS, mas na iniciativa privada. Não só no SAMU, mas na assistência básica. Né? Salários ínfimos, cargas horárias absurdas, excesso de cobrança, esquecem a legislação que ampara a distribuição de pessoas. Né? Sei como é difícil trabalhar na saúde do Brasil, porque sou trabalhadora de saúde no Brasil. Somos trabalhadores. Estamos num país que convive com realidades diferentes. Ora nós somos primeiro mundo, ora a gente morre de acidentes de trânsito, de câncer, de hipertensão, de diabetes. Ora, a miséria que assola as áreas mais distantes do país faz com que sejamos de terceiro mundo, morremos de doenças infecto-contagiosas. Pasmem os senhores, principalmente os deputados e os vereadores, que em Recife ainda nascem crianças com sífilis. Eu não estou falando do sertão, eu estou falando da cidade de Recife. Né? Estamos, sim, numa situação emergencial de crise. Porém, os senhores já sabem o que a origem da palavra crise significa. Crise, para nós, do movimento Enfermagem na Rua, significa risco e oportunidade. E este motivo é que surgiu o nosso movimento. O movimento Enfermagem na Rua, que carinhosamente chamamos de MER, né, surgiu da insatisfação da comunidade de enfermagem, que através das redes sociais decidiu ir às ruas no dia 20 de junho de 2013, em protesto de forma pacífica, ordeira, urbana, democrática, contra a não votação do PL 2295 de 2000. Pasmem, são 14 anos que a profissão de enfermagem tenta conseguir dignidade. Né? Recentemente a gente viu os ACS, em tão pouco tempo, se tornaram profissão e já tem sua carga horária regulamentada e um salário decente. O que dispõe sobre essas 30 horas, que aqui, né, nós temos o vereador Almir Fernando, o grande baluarte do Recife, o vereador do Recife, e a gente está precisando que os senhores vereadores nos ajudem a aprovar essa legislação, porque é tão triste a gente saber que uma capital tão importante para o Nordeste como é o Recife, não tem uma legislação ainda que apoie e ampare os trabalhadores de enfermagem, quando a Paraíba, o nosso estado vizinho, tão menor que nós, tão politicamente menos importante, não tão, e eles lá têm a legislação em várias cidades do estado, né, que dispõe sobre essas 30 horas semanais. A lentidão da tramitação do PL 4024 de 2009, né, que regula sobre o salário, o piso salarial. Acreditem os senhores, hoje o enfermeiro na iniciativa privada, ele ganha menos do que 2 salários mínimos. Hoje o estado de Pernambuco abriu uma seleção simplificada humilhante, com a carga horária de R$ 1.170. É indigno, né, para um trabalhador que passa 5 anos na universidade, um trabalhador que se especializa 2 anos
uma pós-graduação, que busca a qualidade como referência ao seu trabalho, como segurança ao seu cliente, receber um valor tão insignificante, né? E o que mais a gente protestou e protesta e esbraveja é exatamente a não realização de concursos públicos, porque a gente entende que isso precariza as relações do trabalho, isso humilha o trabalhador, isso é ilegal, porque a Lei 8080/90 e a Constituição Federal, ela regula que o acesso ao serviço público deve ser mediante concurso público. Então, o movimento na rua, liderado por esta comunidade, porque nós não temos chefes, porque tem que ter chefe é índio, todos que estão aqui são parte integrante desse movimento na liderança, tornou-se histórico, porque pela primeira vez a gente rompe a barreira do silêncio, a gente quebra os paradigmas de que enfermagem tem que ser um anjo bom, acalado, aceitar sem reclamar. Então, pois, essa primeira vez fomos às ruas, lutar desatrelados de qualquer entidade de classe, desabafar a situação diária de trabalho desses profissionais que tem sido pouco reconhecida, eu diria com muita delicadeza, ou não reconhecida, e nenhum valor nós temos diante dessa sociedade capitalista. Hoje, o movimento Enfermagem na Rua é reconhecido em todo o Brasil. Nossa página, em menos de um ano, já passamos da marca de 10 mil pessoas, que é um marco histórico. Nem nós acreditávamos que em um ano a gente conseguiria atingir esse marco. Nós hoje atingimos o Brasil inteiro, né? E a gente congrega e agrega enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas, auxiliares e estudantes de enfermagem de nível superior e técnico e os simpatizantes. Aquelas pessoas que entendem que sem enfermagem não tem saúde. Já dizia a doutora Giovannini, seja em tempo de paz ou de guerra, você um dia vai precisar de um enfermeiro, seja ao nascer ou ao morrer, né? E isso independente das nossas bandeiras sindicais e ideologias políticas. E diante desta crise que está instalada na saúde, todo dia a imprensa brasileira divulga pacientes deitados no chão, morrendo nas portas das UPAs, leitos de UTI que não existem, mulheres parindo dentro de táxis, né? Uma verdadeira vergonha nacional. A falta de respeito imposta à enfermagem por uma sociedade capitalista, desculpe o termo que eu vou usar agora, perversa, nós do MER decidimos que não iríamos perder a oportunidade de direcionarmos as ações para os valores que acreditamos. É preciso ter clareza das nossas metas para buscar as nossas ações. E aí o grande Charles Chaplin foi um dos grandes inspiradores. Ele disse num de seus mais belos discursos que os nossos esforços desafiem a impossibilidade. Lembrai-vos de que a grande proeza da história foram conquistadas do que parecia impossível. E o nosso sonho era um delírio estruturado, né? Se alguém for da psiquiatria aqui vai entender do que eu estou falando. E foi em busca desse impossível que fomos ao encontro dos poderes legislativos, tanto os municipais quanto os estaduais. Provocamos uma audiência pública, a doutor Maviael está aqui, participou, né? Provocamos o vereador Almir Fernando, que nos atendeu de pronto na época. Provocamos debates, discussões, audiências públicas. Provocamos amores e desamores. Na luta de gregos e troianos, encontramos o nobre vereador Almir Fernando, né, que acreditou na viabilidade de tornar o nosso sonho realidade. Devolver um pouco de dignidade à vida desses trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem do Recife, tão descrentes de que o sonho pode se tornar realidade. E com ele veio mais uma conquista, o PL 430 de 2013, né, que a gente pede, através do presidente da Casa, que nos ajude a tramitar com esse projeto, para que a gente possa provocar um debate, para que o nosso prefeito possa aprová-lo, né, com uma conquista, não dos enfermeiros, das enfermeiras, dos técnicos, mas do povo recifense, né? Porque a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela recomenda que o profissional de saúde trabalhe no máximo 30 horas, para garantir a tranquilidade mental e o discernimento cognitivo das suas ações praticadas pelos trabalhadores. E nesse momento nos tornou grande, né? Como afirmou o grande filósofo e escritor, o poeta Fernando Pessoa. Ele fala, somos do tamanho dos nossos sonhos.
E nós somos gigantes, nós não somos pequenos. Por isso eu vos digo, acreditem, a coragem é como um músculo, né? Que fica mais forte com a prática. Então vamos praticar a coragem. E somos praticantes da coragem. Tenham coragem de se sentir vivos, de ser felizes num ambiente que a princípio parece ser triste, porque o profissional de enfermagem anda cabisbaixo, olhando para os pés, não estufa o peito com felicidade. E a gente ganhar menos de R$ 1.200 hoje, né? Ter 3, 4 empregos, trabalhar 40 horas, a gente vai de encontro ao que é pactuado no Pacto pela Vida. Lazer é uma das coisas, vereadores e deputados, que foi pactuado pelo Ministério da Saúde com a Organização Mundial da Saúde como um direito do cidadão e da cidadã ter lazer. Então vocês poderão amar e fazer o que deve ser feito. Lutar, lutar e lutar. Certo? O meu sincero desejo é que os seus atos sejam conscientes, intencionais e completos. Preocupem-se em fazer o bem feito, ao invés de ser mais um. Eu tive a oportunidade, a honra e a glória de conviver na minha vida com o Dom Helder Câmara. Né? E Dom Helder Câmara, enquanto eu jovem no Colégio Salesiano, eu fui catequista do oratório Dom Bosco, e ele dizia para a gente, vocês não podem ser mais um, vocês precisam ser o fermento dessa massa. Porque qualquer um pode ser o bolo, mas um bolo sem fermento, ele não faz nenhuma diferença. Aprendi nesta trajetória de 26 anos, que sou enfermeira, com orgulho, bato no peito que sou enfermeira, e tentei passar isso um pouco para vocês agora. Que a enfermagem tem como tarefa dar conforto, cuidar da vida, até a finitude da vida, como bem disse o vereador Fernando. Né? Segundo o CBO, Código Brasileiro de Ocupação, o que caracteriza a profissão de enfermagem é o cuidado. O cuidado é o carinho, é o afeto, mas nós não podemos esquecer que este mesmo CBO nos torna profissional. E quem é profissional merece carga horária, salário, dignidade, respeito, atitude, né? E a gente deve ter essa preocupação, enquanto a pessoa estiver sobre o nosso cuidado. Está aqui a doutora Ana Célia, que pode me confirmar, no nosso código de ética, ele diz que a gente cuida desde a concepção até a morte. Então, todo mundo um dia vai precisar de nossos cuidados. Mas conscientes de que não podemos impedir a tão misteriosa morte. E nesta realidade, e neste mistério, como vocês já sabem, muitas vezes torna-se muito difícil. Portanto, o melhor é viver até morrer. E viver plenamente. Viver consciente dos seus direitos, deveres de cidadão e de pessoa. Aprendam com os pacientes a valorizar a vida nas suas diversas facetas. Sejam guerreiros, cujo caminho é a ação. A mente de um guerreiro é clara, é flexível, é determinada e absoluta. O corpo de um guerreiro é ágil, elástico, sensível e cheio de energia. O coração de um guerreiro é justo e amoroso e sensível. Sejam guerreiros e mestres. Mestres ensinam pelo exemplo, pelas atitudes. Mais uma vez, vereador Fernando, presidente da Casa, deputado Maviael, eu e Gilmar Júnior, eu estou falando por nós dois, a gente está muito honrado com essa homenagem, né? Saímos da humilhação das algemas para uma tribuna numa casa tão prestigiada, feita a casa de José Mariano. E em nosso nome, né, em nome de todos que fazem a luta do movimento Enfermagem na Rua, né, porque eu estou muito emocionada, eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecê-los, mas todos que aqui estão e todos que aqui não puderam estar, porque a nossa classe é sofrida. Muitos gostariam de estar aqui, mas os chefes e plantonistas, plantonistas não conseguiram sair dos seus ambientes de trabalho. Então, esta homenagem, nós dividimos com vocês, guerreiros, do dia a dia da enfermagem, né? Temos muito trabalho a ser realizado. A gente só botou o pé no primeiro degrau da escada. E como dizia o poeta, no meio do caminho tem muitas pedras. No meio do caminho tem muitas pedras e muitas pedras existem no meio do caminho.
E esse caminho a gente vai traçar de mãos dadas, de braço forte, acreditando que a gente vai chegar lá. Então, temos muito trabalho a ser realizado na enfermagem e pela enfermagem. Por isso, vocês são muito bem-vindos nessa luta, principalmente vocês, legisladores. Precisamos de vocês do nosso lado. Obrigada novamente pela honra de sermos homenageados nessa noite, vereador Almir Fernando. Obrigada a Evandi, nosso homem da mídia, né, que ele carinhosamente torna as nossas lutas públicas através da imprensa. Que Deus nos guie, porque sem Deus a gente não é nada. Que Deus nos guie sempre nesta luta com discernimento, com essa humildade que nós temos aqui hoje de dizer muito obrigada. Obrigada a todos pela atenção que nos foi dada calorosamente e dispensada nessa solenidade. Muito, muito obrigada. Senhoras e senhores, o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, gostaria de presidir essa sessão de hoje à tarde, mas precisou representar esta casa em outro compromisso anteriormente marcado, mas me pediu para expressar todo o seu reconhecimento pelos relevantes serviços prestados por todos os enfermeiros da cidade do Recife, especialmente ao senhor Gilmar e à senhora Carmela. Parabéns. Vereador Almir, eu quero nesse momento parabenizá-lo pela autoria dessa proposta, dessa proposição que muito dignifica essa casa e o povo recifense. Parabéns, vereador. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Estava pensando, ouvindo o discurso do enfermeiro, do senhor Gilmar e da senhora Carmela, e a maneira como eles falaram me fez lembrar de um trecho da palavra de Deus, a Bíblia, a única palavra de Deus, que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. E hoje, nesse plenário, nós participamos de uma sessão solene cujos homenageados realmente, verdadeiramente falaram com o coração. E por causa disso, eu quero, em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, de todos os funcionários desta casa, parabenizar todos os enfermeiros da nossa cidade e também, em especial, ao senhor Gilmar e à senhora Carmela por todos os serviços prestados ao povo recifense. Parabéns, parabéns. E quero dizer a vocês que levarei ao presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, as reivindicações que a senhora fez nessa tribuna, e tenha certeza, todos os vereadores da cidade do Recife, sem sombra de dúvida, estará apoiando os enfermeiros nessa digna luta em prol do melhor reconhecimento por todos os serviços prestados pelo povo brasileiro, pelo povo do mundo. Quero agradecer à equipe do TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife, o www.recife.pe.gov.br/TV Câmara, que será também... está em greve? Então amanhã não vai ser transmitido. A TVU está em greve, amanhã não vai ser transmitido. Mas pelo YouTube ou pelo o site da Câmara, com certeza vocês e seus amigos, os enfermeiros que não puderam participar desse momento tão bonito como foi hoje à tarde, podem assistir, né? Mas muito obrigado ao TV Câmara mais uma vez pela atenção e pelo carinho por todos nós. Quero agradecer também ao cerimonial que mais uma vez, com muito brilhantismo, organizou esse momento tão solene, tão bonito. Muito obrigado a todos que fazem o cerimonial desta casa.
E quero agradecer também a todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife que, de uma maneira direta ou indireta, participaram do sucesso desse evento. Muito obrigado. E com muita saudade, pois, como eu disse, foi uma sessão diferente, porque a gente ouviu a voz do coração. Eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para segunda-feira, em horário e local regimental. Está encerrada a sessão.